mas não é tão simples assim. É uma via de mão dupla. Envolve edificar em primeiro lugar a si mesmo, para depois edificar o outro. E essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis da igreja, porque também envolve reconhecimento. Edificação envolve isso. Nós não somos perfeitos no sentido de maturidade, de conhecimento, às vezes falhamos, e a edificação também envolve exortação, e envolvendo exortação mexe com outras áreas do indivíduo, do ser. Uma delas geralmente aflora rapidamente e muito comumente o orgulho, que nos impede de avançar e de crescer, mas é necessário a exortação para que sejamos edificados. Outra área importante é a humildade, de reconhecermos que precisamos ser edificados, que precisamos crescer, amadurecer. E isso também é um aspecto difícil nas nossas vidas. Reconhecer isso em nós e ter a maturidade para reconhecer no outro e ajudá-lo. E eu diria que o que junta tudo isso é um dom específico que o Espírito Santo dá a nós, é o amor. Não é qualquer amor. São palavras importantes, verbos importantes dentro do texto bíblico, que envolve uma série de atitudes da nossa parte também. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nesta noite. Mas antes nós vamos orar mais uma vez, de orientação do nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos por Tua graça, por Tua bondade, Tua misericórdia que não tem fim. Somos gratos pela revelação registrada, a Tua palavra que nos alimenta, nos aconselha, nos direciona, nos fortalece, nos conforta, nos consola, nos dirige e nos mostra o caminho em direção ao Pai. Nos mostra o que somos e o que precisamos ser e o processo de chegarmos até lá. Te peço que Teu Espírito Santo abra a mente e o coração de cada um nesta noite, não apenas para apreender racionalmente esses princípios, mas especialmente para aplicá-los em suas vidas. Guia o pregador na transmissão da Tua palavra, para que eu faça com fidelidade, no nome santo de Jesus. Amém. O livro de Tessalonicenses é um livro que eu gosto muito. É um livro que eu reconheço a necessidade importante de tratarmos na igreja por várias razões. O livro de Tessalonicenses, além de tratar especificamente desse ponto que a gente vai fazer um recorte, ele trata também de escatologia, um assunto muito importante. E o texto inserido aqui no tema desta noite é um texto escatológico, é um texto de vigilância. É um texto que aponta para algo no futuro, mas também nos apresenta a realidade do presente. Se você olhar bem o texto, que ele está inserido no capítulo 5, você vai perceber aí que algumas palavras-chave saltam aos nossos olhos. E eu diria que a principal delas é vigilância. Se você ler do verso 1 até o verso 11, você vai perceber que Paulo está exortando esses irmãos quanto à volta do Senhor. Mas havia algumas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Paulo elogia os irmãos, Paulo reconhece o crescimento daquela igreja, as características, as qualidades, mas Paulo também constata alguns problemas na igreja. E esses problemas, eles precisavam ser corrigidos. E Paulo escreve aqui, lá no finalzinho, a deixa para aqueles irmãos: consolem e edifiquem mutuamente uns aos outros. Vejam, dois verbos importantes, nós vamos nos ater apenas ao segundo: edificar. E edificar, irmãos, como eu já fiz na abertura, envolve uma série de atitudes. Se nós formos olhar do ponto de vista prático, nós não conseguimos, a partir de nós mesmos, nos edificarmos. Existe uma série de dificuldades. A primeira delas é reconhecermos que nós precisamos de ajuda.
que nós precisamos crescer. Geralmente nós olhamos para nós mesmos e achamos que estamos em um nível de espiritualidade já amadurecida. Quando a gente olha para nós mesmos nesse sentido, nós não conseguimos ver alguns problemas nas nossas próprias vidas. E também, muitas vezes, não conseguimos ver na vida do outro. Isso atrapalha a nossa visão correta da realidade cristã, da vida cristã. E para que isso ocorra, o Espírito Santo tem trabalhado e dispensado nas nossas vidas, distribuindo dons. Todos nós aqui recebemos outros até mais de um dom espiritual. Eu sei quais são os meus. Vocês devem saber quais são os de vocês. Lembrando de dons, a gente lembra da igreja de Corinto, por exemplo. Uma igreja cheia de dons espirituais, mas nem por isso era uma igreja espiritual. Haviam líderes espirituais de grande nome e renome, inclusive o apóstolo Paulo. Haviam pessoas preparadas, haviam vários tipos de dons na igreja. Mas parece que os irmãos não entenderam muito bem o propósito, a razão daqueles dons. E Paulo deixa claro para eles que havia a falta de um dom especial. Oi? Esse mesmo? É. Eu vou dividir o meu tempo aqui porque já passou um tempinho. Mas havia um dom especial, que quando você lê a carta, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, você vai perceber a falta de um dom. E Paulo escreve um capítulo inteiro sobre o amor, que era exatamente o dom que faltava naquela igreja. Se você perceber o texto, você vai perceber que todos os outros dons criaram algo estranho no coração das pessoas. Eles se achavam extremamente importantes, porque um tinha o dom de cura, o outro tinha o dom de profecia, dom de revelação e uma série de outros dons, mas não havia um equilíbrio no uso e no propósito desses dons. Por isso Paulo escreve o capítulo 13, falando sobre o amor, que era o principal deles. O amor era visto mais ou menos como o cimento, a cola, era o que dava a liga, o equilíbrio a todos outros dons. E nós recebemos esse dom com o propósito de edificar a igreja, edificar a nós mesmos e edificar a igreja. Pensando nisso, na capacitação que cada um recebeu, os dons espirituais, do amadurecimento e crescimento, a gente percebe algumas perguntas que surgem no texto, algumas lições, alguns propósitos específicos para que nós consigamos edificar uns aos outros. Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é edificação. Essa é uma palavra comum que Paulo usa em suas cartas, está ligado intimamente à construção. Quando a gente pensa em edificação, a gente está pensando em construção. Como é que se constrói algo? A palavra edificação, ela tem dois sentidos e duas aplicações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela tem um sentido figurado, por exemplo, em Jeremias 33, verso 7, Jeremias 31, verso 4, mas também tem um sentido literal, de construção propriamente dita, construir uma casa, construir uma cidade, construir qualquer outra coisa. Então a gente percebe os usos dessa palavra. Aqui ela tem a ideia de construir a vida espiritual, a nossa vida espiritual. A questão que a gente deve se perguntar aqui é: como é que eu construo isso? Como é que eu vou edificar a minha vida e poder edificar a vida do meu irmão? A gente precisa pensar em materiais de construção. Eu me lembro vendo a construção da minha casa quando eu era adolescente. Adolescente bom, mais novinho. E uma coisa sempre me chamava a atenção: a fundação. Naquela época, eles cavavam os buracos, colocavam cimento
e pedras, muitas pedras. Depois de mais ou menos 1 metro de pedra, fazia ali, preenchia o espaço para depois começar a construir as paredes. Então você percebe que a construção ela vai seguindo etapas, é um processo. Você começa com uma fundação firme, sólida, para que suporte o peso do que vem a seguir. Na vida cristã e na vida espiritual, do mesmo jeito. A nossa vida ela precisa ser construída inicialmente sobre uma fundação sólida. E obviamente que essa fundação sólida é o Senhor Jesus Cristo, é a base. Nós começamos por Jesus, a base é o Senhor Jesus Cristo, Ele é a rocha em que nós somos construídos e assentados. A partir disso, nós começamos a nossa vida cristã etapa por etapa, observando esses pormenores, entendendo como funciona o processo de construção. Fica fácil observarmos as dificuldades durante o processo. Construir algo não é simples e não é fácil. Exige muito trabalho, cálculo, para que a construção não falte o material e que também não sobre materiais. Então a gente precisa ali trabalhar com cálculos, com números, para saber que tipo de material usar, onde usar e a quantidade que devo usar. Então você percebe todo esse processo e toda essa etapa. A nossa vida, da mesma maneira, quando a gente entende isso, que ela parte da fundação sólida, que é o Senhor Jesus Cristo, e é interessante observar que existe construção e construção. Geralmente, as pessoas, para economizarem, utilizam materiais de segunda, terceira, quarta classe, quarto nível. Então, são materiais ruins para a construção. Com o tempo, aquela edificação começa a mostrar rachaduras, infiltrações e uma série de defeitos que começou lá atrás. Na vida cristã, do mesmo jeito, geralmente nós queremos pular etapas ou substituir materiais. Os dons que foram dispensados a nós, eles não foram dispensados por acaso. Eles foram dispensados com propósito, a edificação do corpo. A partir disso, nós começamos a ser instruídos nas Escrituras e saber quais materiais devemos utilizar. O dono da obra, o dono da construção, ele exige material de primeira. Existe um padrão estabelecido por ele, para que a nossa casa espiritual seja construída com esses materiais. Esses materiais são os dons distribuídos a cada um de nós, dispensados, e o desenvolvimento desses dons e o uso desses dons para a edificação do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, a nossa própria edificação, o nosso próprio conhecimento, o que envolve, ligado a isso, estudo das Escrituras, alimentação, oração e o compartilhar dessas novidades espirituais das nossas vidas. Geralmente nós pulamos essas etapas iniciais, o que atrapalha o nosso crescimento e o processo de desenvolvimento dessa construção. Quando isso ocorre, é interessante observar que não é apenas a nossa vida que deteriora, é a vida do corpo. Quando você coloca um material bom misturado com material ruim, você começa a perceber imperfeições e com o tempo, com o passar do tempo, você começa a perceber problemas naquele local que tem material ruim, que começa a afetar toda a construção. Se você não usa a fundação correta, sólida, se você mistura a fundação de pedras, tijolos e outras coisas, você vai começar a perceber que a casa não fica firme. Ela começa a ficar instável. A nossa vida, do mesmo jeito. Se você olhar o contexto imediato em que isso se encontra, era exatamente isso que estava acontecendo em Tessalonicenses. Esta é a razão de Paulo escrever especificamente para esses irmãos, mostrar a eles, diante de toda perseguição
perseguição e dificuldades que eles estavam enfrentando, não apenas dificuldades particulares, mas dificuldades teológicas, que começaram a crescer, começaram a causar rachaduras, instabilidade na construção. E Paulo começa a perceber isso crescer, escreve para esses irmãos para auxiliá-los, alertá-los, exortá-los quanto ao perigo disso. E ele diz: edifiquem-se. E é interessante observar aqui que essa edificação ela é mútua, ela não é particular apenas, mas ela é mútua, significa ida e volta, que é o que estava sendo observado aqui. E ocorre, irmãos, que muitas vezes, durante o nosso processo de vida espiritual, nós costumamos a relaxar na obra da nossa vida espiritual. Com o tempo, nós começamos a esfriar na empolgação do trabalho. Com o tempo, nós começamos a olhar a obra como algo comum, não tão importante assim. Com o tempo, nós começamos a deixar de participar da construção. Nós começamos a negligenciar o processo. E isso, quando começa a aparecer, causam grandes dificuldades ao nosso crescimento espiritual. Eu diria que no nosso tempo, uma das maiores dificuldades do crescimento espiritual do corpo de Cristo é a edificação mútua. Nós nos tornamos muitas vezes crentes frios, insensíveis à necessidade do outro. Nós somos conhecidos lá fora como separatistas. Nós nos separamos de outros movimentos que também fazem parte do corpo de Cristo. Nós nos separamos deles. Ocorre que de tempos mais recentes nós começamos a nos separar de nós mesmos, o que é bastante preocupante. Nós sabemos quais são as necessidades, nós sabemos onde a obra da vida cristã precisa ser corrigida. A questão é o que nós estamos fazendo para corrigir isso. Se nós somos exortados, incentivados a nos exortarmos mutuamente, o que está acontecendo? O que nos impede de fazê-lo? O nosso próprio interesse. Nós nos tornamos tão distantes uns dos outros, insensíveis às necessidades do outro e frios com relação à edificação e à vida do outro, que a casa espiritual, não apenas nossa, mas da coletividade, da comunidade, ela está ruindo. A igreja contemporânea, ela está passando grandes lutas e dificuldades. Nós não conseguimos mais nos edificar. E mais, um dos grandes problemas é o orgulho, a soberba. Um pecado tão terrível que derrubou um anjo de luz do céu, Lúcifer, que se torna Satanás. E isso não infectou apenas a classe angelical, mas a raça humana também. Infelizmente, durante todo esse processo, nós somos novas criaturas, todos nós aqui, pela graça do Senhor Deus, somos salvos e membros do corpo de Cristo, irmãos uns dos outros. Mas isso não significa necessariamente na prática que essa irmandade seja de sangue de fato. Infelizmente, parece que nós temos dificuldades de ver o crescimento do outro, por exemplo. Deus dispensou uma série de dons à sua igreja, não o mesmo dom. Dentro do corpo de Cristo existem vários. E quando todos eles começam a agir, a igreja cresce, se edifica, se fortalece.
A igreja se torna unida. O amor começa a imperar no corpo de Cristo, no seio da igreja. A gente sente a necessidade do outro. O amor que existe em nós, que não é qualquer amor, mas é um amor sacrificial. É um amor que Deus dispensou, demonstrou, enviando Cristo para morrer em nosso lugar, nos resgatar. Esse amor deve imperar no nosso coração. É a partir dele que vamos sentir a necessidade do outro, acolhê-lo, ajudá-lo, socorrê-lo, corrigi-lo, exortá-lo, consolá-lo. Isso tem sido difícil. Parece que as nossas próprias necessidades, elas são mais importantes do que a necessidade do corpo. Note, perceba, se o dedão do pé, você arrancar a unha do dedão do pé, normal, ele vai inflamar, o dedo vai inchar. Mas adivinha, o corpo inteiro padece, ele sofre. Não é só o dedão, não é só a sua vida, mas é o corpo todo. E a necessidade de nós entendermos isso, ela é mais do que imediata, urgente, para que de fato percebamos que não só nós precisamos crescer, amadurecer como crentes, mas o nosso irmão também. É importante aqui, outra palavrinha, ele trata bem. Existe uma expressão nas cartas de Paulo, em grego é amenon, uns aos outros. E isso é reiterado às vezes: amem uns aos outros, socorram uns aos outros, chorem uns com os outros, assistam uns aos outros, etc, etc, etc. Não é só você, é uns aos outros, é uns aos outros, é uns aos outros. Parece que nós nos esquecemos desses pequenos detalhes. O amor, ele é importante nesse processo, mas ele precisa ser dispensado. Nós precisamos entender que a edificação, como resultado de um processo amoroso, na minha vida, na sua vida em particular, não se restringe só a nós. Ela se espalha, se expande. Você sente o outro. A palavra koinonia, comunhão no corpo, que a gente cantou aqui também, ela envolve edificação também. Ela envolve consolo também. O problema é quando nós interpretamos as palavras de forma errada. A palavra comunhão não é apenas estarmos juntos em um local, um almoço, um jantar, um piquenique. Geralmente a gente imagina que isso é comunhão. Mas a palavra, no sentido mais lato dela, dentro da Bíblia, é além disso. A palavra comunhão é você sentir o outro, a necessidade do outro, coisa que muitas vezes nós não conseguimos. Nós somos tão frios nesse aspecto que a gente não sente. Às vezes o irmão está perto de você, precisando de ajuda, consolo, conforto. Parece que ele está num beco sem saída, e isso causa problemas na vida dele. E esses problemas começam a trazer dificuldades ao corpo. Você está enxergando tudo isso. Nesse processo, nós não somos passivos. Nós somos agentes ativos. Você está vendo? Socorra. Geralmente a gente terceiriza as coisas na igreja. Geralmente a gente não quer fazer as coisas. A gente delega. O que é um erro. E o verbo em questão aqui, edifique-se, além de estar na voz imperativa, é uma ordem que é dada a todos. Cada um. Os ouvintes do apóstolo aqui, eles estavam entendendo perfeitamente. A responsabilidade era de cada um. Se todos tiverem o mesmo pensamento, parte de mim, as coisas serão mais fáceis, bem mais simples. Eu não diria sem dificuldades. A dificuldade faz parte do processo.
E se você olhar o contexto aqui, você vai perceber isso claramente. Ele diz que nós devemos ser sóbrios. O contexto aponta dificuldade teológica. O assunto é a volta de Cristo, é a vinda do Senhor. E ele diz, olha, o dia do Senhor não pode pegar vocês como um ladrão de noite, de surpresa. Vocês têm que estar atentos, perceberem, serem vigilantes, perceberem as coisas. Nós percebemos isso. Nós temos um manual que nos ensina isso. Quando colocamos em prática e permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, aparando as arestas, moldando o nosso caráter, nos guiando, nos transformando, que nesse processo possamos nos parecer cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo, aí você vai perceber que as coisas se tornam mais simples e mais fáceis de edificar a si mesmo e edificar o seu irmão também. E o amor, ele é essa cola que nos une, pelo menos em teoria, mas não deveria ser assim. Sentir isso é o primeiro passo. O segundo passo e os passos seguintes é a ação prática. Nota que primeiro ele diz consolem, para depois dizer edifiquem. O consolo vem primeiro, o socorro vem primeiro, o auxílio vem primeiro, e aí você parte para o próximo passo, a ajuda na transformação, da edificação, do crescimento. Mas a edificação também tem muitas características que a gente poderia aprender e aplicar nesta noite, mas é interessante observar aqui. Eu quero ressaltar apenas 3 que eu considero importantes para o que eu quero falar nesta noite. A primeira delas é a segurança doutrinária. Se você olhar o contexto da carta, aqui no capítulo 5, Paulo está tratando, como eu disse, da volta do Senhor, fazendo alguns ajustes na teologia daqueles irmãos, para que eles percebessem alguns perigos e tomassem alguns cuidados. O propósito de Paulo aqui era firmeza doutrinária, segurança doutrinária. E isso levanta várias outras perguntas. Por exemplo, como é que eu tenho firmeza doutrinária? Como eu tenho segurança daquilo que eu creio? Em primeiro lugar, você precisa ler a sua Bíblia todos os dias. Isso é primário, é básico. Por exemplo, Paulo, escrevendo também aos Coríntios, ele gostaria de tratar com a igreja de Corinto sobre assuntos e questões, temas mais profundos, mas Paulo tinha dificuldade de fazer isso, porque os irmãos de Corinto ainda eram meninos, ainda eram pequenos, crianças. Ele usa expressões metafóricas para dizer que aqueles irmãos ainda não haviam crescido, eles precisavam crescer. Você não dá uma comida sólida, uma rapada, por exemplo, buchada, panelada para uma criança de 1 ano. Você vai dar para aquela criança de 1 ano leite, frutinha, comida básica que ajuda no processo de crescimento. O problema é quando você identifica irmãos antigos na igreja, uma igreja antiga onde os irmãos ainda não cresceram, que continuam sendo crianças. O mesmo problema enfrentado pelo autor de Hebreus. Eu queria trazer um ensino mais robusto, mas eu não posso, porque vocês ainda tomam leite. Vocês ainda não cresceram, não amadureceram. Vocês ainda estão no processo, no abecedário. Vocês ainda estão nos rudimentos do aprender. Vocês precisam crescer. E o passo inicial é a leitura das Escrituras. A Bíblia, ela é como uma grande carta. Deus, ele se revela de 2 formas. Deus se revela na criação, Salmo 19. Deus se revela através do que ele criou, do cosmos. Você enxerga, existe alguém perfeito, fora do tempo,
que criou todas as coisas. Mas também ele se revela de forma escrita. Ele deixa um registro. Ele inspira, ele guia, dirige homens santos para que registrem essa carta. E essa carta chega até nós. E Deus se revela nessa carta, dizendo quem Ele é. Deus se revela nessa carta, dizendo o que Ele quer. Deus se revela nessa carta, demonstrando o padrão que Ele exige. Deus se revela nessa carta, nos dando tudo que é necessário para o nosso crescimento. Nós só precisamos ler e depois aplicar. Esse é o primeiro passo para a edificação. A questão é que nem sempre nós fazemos isso. Como eu disse lá no início, às vezes nós pulamos etapas. Ao invés de você colocar um tijolo aqui, você já quer colocar uma viga e passar para o próximo passo. Calma, é um passo de cada vez, é um tijolo de cada vez. Toda construção começa assim. Então você precisa, em primeiro lugar, se fortalecer teologicamente. Você precisa ter uma base sólida. Você precisa conhecer o Senhor a quem você serve. O verbo conhecer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele não traz apenas uma ideia de conhecimento teórico, mas de conhecimento relacional. Tanto é que no Antigo Testamento, nas versões mais antigas, a palavra usada para relacionamento sexual era conhecer, porque é a parte mais íntima de um relacionamento. E às vezes falta isso a nós, um conhecimento profundo do nosso Deus. Ele nos deu um manual. O problema é que nós não lemos, muitas vezes. Deixamos de conhecê-lo. Quando nós deixamos de conhecê-lo, deixamos de nos relacionarmos intimamente com ele. Quando as intempéries, dificuldades e uma série de coisas caírem sobre as nossas vidas, a base da nossa vida teológica ela é frágil. Não suportará o peso daquelas dificuldades. E muitas coisas começam a surgir nas nossas mentes. Uma delas é a dúvida. Será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus me enxerga? Deus está vendo o que está acontecendo comigo? Deus sabe que eu preciso disso. E isso, irmãos, é um impacto muito grande nas nossas vidas. A falta de conhecimento. Isso impede que eu seja edificado, que eu cresça em conhecer esse Deus que me salvou. A segurança doutrinária, ela é extremamente vital no processo de crescimento e edificação. Paulo também usa uma expressão interessante lá de Colossenses. A expressão que ele usa é radicados. Nele, radicados. Colossenses capítulo 2, 6 e 7. Tratando mais ou menos do mesmo contexto. Crescimento, frutificando. E essa expressão ela é interessante. Eu fico, às vezes, fascinado com a forma como os escritores do Novo Testamento e do Antigo eles usam expressões, figuras de linguagem, metáforas simples, mas tão profundas. Aqui ele tira uma expressão da agricultura. Ele pensa numa árvore. Quando eu fui pregar em São Luís, no Maranhão, na igreja Boas Novas, quando eu cheguei à igreja, eu disse, não, eu quero visitar o irmão do fulano de tal. E eu fui a pé. Eu disse, não, me diga aí mais ou menos onde é que eu vou só. Aí assim, assado, e eu fui, sem conhecer a cidade. E saí andando da cidade. E aí uma árvore me chamou a atenção na rua. Era uma árvore muito grande, eu nunca tinha visto uma árvore tão grande de pé. O tronco dela era enorme, talvez umas 4 pessoas para abraçar aquela árvore. E uma árvore muito frondosa, e ela me chamou a atenção. E eu penso que quando Paulo escreve isso nele, radicados, Paulo tem em mente uma árvore grande, sólida. Quando a gente vê uma árvore grande, a gente observa uma árvore muito grande,
automaticamente você começa a perceber que essa árvore deve ter raízes muito profundas para sustentar esse tronco enorme, extrair a seiva que nutre a árvore e faz com que ela cresça e se fortaleça. Aquilo me chamou a atenção. E acredito que isso vem exatamente trazer essa realidade para as nossas vidas. Ser radicados em Cristo é como se fôssemos pequenas árvores. Isso me lembra, por exemplo, João 15. Quando o Senhor Jesus Cristo, olha, eu sou, vocês são. O ramo que estiver em mim não estiver produzindo fruto, nós temos que produzir fruto. Nós estamos radicados nele, estamos enxertados nele, ligados a ele. Então, automaticamente, necessariamente, obrigatoriamente, nós temos que crescer positivamente. O que às vezes a gente esquece. A gente esquece de que nós estamos enraizados em Cristo, que nos alimentamos de Cristo, que nos fortalecemos em Cristo, e como pequenos cristos, nós somos seguidores dele, nós devemos também fazer a mesma coisa com os nossos irmãos. Finalmente, ele repete a mesma figura de linguagem no verso 7, nele edificados, aquilo que eu já falei anteriormente, nele edificados. Ele é a fundação, ele é a base sólida, ele é a rocha. Se nós estivermos edificados em Cristo, que eu pressuponho e presumo que todos nós aqui estamos, a pergunta mais óbvia a ser feita é: como está a construção da nossa casa? Em que parte, em que etapa esse processo de edificação está? Onde ele está? Onde ele se encontra? Como estamos trabalhando nesse processo? Estamos sendo trabalhadores honestos, dedicados? Estamos ali com amor? Estamos observando um processo de crescimento da igreja? Estamos contribuindo com esse processo? Estamos auxiliando, cooperando com esse processo de edificação? São perguntas absolutamente importantes que devemos fazer para o nosso crescimento, o crescimento da igreja. Pense em uma coisa: tudo que Deus te deu, do ponto de vista espiritual, e tudo que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo te deram, não deram por acaso. Eles te deram com um propósito. Você entende esse propósito? Você está agindo nesse propósito? Você está edificando a sua vida com os materiais exigidos pelo padrão estabelecido de Cristo? Você está contribuindo com o processo de edificação do seu irmão, exortando, consolando, corrigindo? Os seus olhos estão abertos para isso? Você enxerga isso? Você tem agido nesse sentido? Tudo isso nos leva ao propósito final da edificação, o nosso aperfeiçoamento. E aperfeiçoar é uma palavra interessante. É o mesmo que lapidar, é o mesmo que aparar arestas, desenvolver, melhorar. É um processo onde nós fomos sendo trabalhados e trabalhando para que as falhas existentes na nossa construção elas sejam corrigidas. O aperfeiçoamento, ele não é opcional, ele é obrigatório. E há várias razões para isso. Se você olhar no texto, você vai perceber
que além desses irmãos serem sóbrios, como eu disse, eles precisavam ser vigilantes. Ora, como é que você vai ser vigilante sobre determinada coisa se você não entende o processo daquilo, se você não sabe o que é aquela coisa? Como é que eu vou ser um vigilante? Como é que eu vou observar o processo de algo se eu não entendo sobre aquilo, se eu não sei o que é aquilo? A ausência de informações me torna um péssimo vigilante. Isso é claro no texto. Para que eu seja alguém vigilante, eu preciso preencher determinados requisitos bíblicos. Olha o texto, olha o texto. Eu preciso ser sóbrio, preciso ser cuidadoso, criterioso nesse processo. Eu preciso observar as coisas. Ao encontrar determinados problemas, eles precisam ser corrigidos. Esse é o propósito do aperfeiçoamento. E é interessante que nesse propósito de aperfeiçoamento, existem coisas que acontecem conosco. Uma delas é a alegria. Você se sente alegre com o crescimento do seu irmão? Isso te motiva, enche o teu coração de gozo, ver que o teu irmão está crescendo e que você é parte desse crescimento. Isso te motiva, o teu coração transborda de alegria, de perceber isso no sorriso e na vida do teu irmão. Se isso não acontece, deve acontecer, porque nos nossos relacionamentos, ele é um relacionamento de investimento. Em alguns momentos a longo prazo, outros em médio prazo. Mas sempre nós precisamos investir. E investimento leva tempo e paciência. Muitas vezes nós precisamos ter paciência para edificar o nosso amado irmão, que às vezes é um pouco cabeça dura, difícil, mas que precisa de correções, precisa de exortações, precisa de conforto, precisa de consolo, precisa de ajuda teológica, precisa de incentivo, precisa de auxílio, de instrução, de ensino cuidadoso e criterioso, para que ele perceba que se ele continuar naquela via, ele não vai crescer. É preciso às vezes podar a árvore para que ela produza mais, para que ela cresça, fique forte. Você precisa cortar algumas coisas. Geralmente o processo e o ato de cortar, ele não é muito bom. Ele causa certos incômodos, dificuldades. Geralmente isso a gente chama de corrigir. Nem todo mundo gosta de correção. Ou eu estou mentindo? Alguém chegar para você, irmão, chega aqui, vamos conversar. Assim, você cometeu esse problema, você precisa trabalhar isso na sua vida e tal. Nem todo mundo está disposto a ouvir isso. Talvez, eu diria que uma das maiores dificuldades é nós reconhecermos isso. Que nós erramos. Que nós precisamos de ajuda. A humildade, ela caminha lado a lado com isso, com a correção. Eu preciso ser humilde para aceitar que eu preciso melhorar em algumas coisas. Sim, de fato, eu preciso melhorar. E isso, irmãos, exige paciência da nossa parte, dedicação. É um processo longo, extremamente longo. Trabalhar com pessoas é uma das coisas mais difíceis. E olha que coisa interessante. O Senhor Jesus Cristo, além de nos equipar, Ele nos capacitou para trabalharmos uns com os outros. E nenhum de nós é igual. Somos diferentes, pensamos diferentes, aprendemos diferentes, agimos diferentes, falamos diferentes, olhamos as coisas de formas diferentes. Como é que a gente se junta como um corpo? Através do amor. De trabalhar isso. Disciplina seria talvez o termo-chave aqui.
Nem todo mundo gosta de ser disciplinado. Especialmente quando a gente presume de nós mesmos. Por exemplo, olha o texto. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece motivo de alegria. Eu já experimentei isso várias vezes. Mas de tristeza, e eu diria até de raiva, ser disciplinado. Mas depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. E adivinha só, é a nossa responsabilidade. É sua responsabilidade. Nós não podemos fugir dessas responsabilidades. Não se engane. Edificação, ela precisa ser encarada da forma como ela é, bíblica. Nós precisamos olhar a edificação dentro do contexto bíblico. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso a partir das minhas apreensões disso ou daquilo. Não é um sentimento. Mas é a Bíblia nos mostrando, nos instruindo, nos ensinando acerca do que é edificação. Ela nos dá a base. A edificação é isso. Certamente, quando nós seguirmos por esse processo, utilizando o fundamento certo, os materiais corretos, tendo o amor, paciência, dedicação, não apenas em relação a nós mesmos, mas essencialmente em relação aos nossos irmãos, ao crescimento dos nossos irmãos, as coisas serão mais fáceis. Estaremos mais fortalecidos, seremos mais unidos nesse processo, teremos mais condições de lutarmos contra as dificuldades, que aqui no contexto era teológica, sobre a vinda de Cristo. E se nós formos nos depararmos com uma dificuldade interna tão grande, tendo a necessidade do auxílio dos irmãos nesse processo de correção, o que exige conhecimento bíblico, como nós vimos, exige oração, exige um relacionamento de intimidade com Deus, crescimento, maturidade. Não apenas para identificar, mas para corrigir, exortar, consolar. Esse processo é um processo contínuo, longo. Nós estaremos nesse processo de crescimento e amadurecimento até o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. E até lá, nós temos essa responsabilidade, como corpo de Cristo, como igreja, de edificarmos uns aos outros. E o meu desejo é que os irmãos façam, exercitem as habilidades e os dons que Deus deu a você. Deus deu a cada um de vocês um dom espiritual. Você precisa identificar: o meu dom é esse, o meu dom é esse. O que eu faço com ele? Qual é o propósito e a razão de recebermos esse dom? O aperfeiçoamento e a edificação do corpo de Cristo. Eu quero fazer só alguns destaques importantes. Número 1, com relação a nós mesmos. Como está o nosso relacionamento com Deus? A nossa meditação diária, leitura diária, oração, o meu compromisso com Deus eterno, o que isso tem mudado na minha vida? Perceba, quanto mais próximo dele, se o meu relacionamento for cada vez mais íntimo de Cristo, mais distante do pecado eu estarei, mais aparado, as arestas da minha vida serão mais aparadas, eu serei cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo, terei uma vida que impactará a sociedade através daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida. Em segundo lugar, o que eu tenho feito para o meu irmão?
para o corpo de Cristo. Eu tenho contribuído no auxílio da edificação dos meus irmãos. Eu tenho ajudado, consolado, exortado esses amados irmãos. Qual é o meu papel nesse processo? Ativo ou será que eu sou passivo nesse processo? E finalmente, tudo isso, a ajuda a você mesmo, o crescimento a você mesmo, o crescimento aos irmãos, tem transformado a tua vida de tal forma que esse relacionamento individual e coletivo tem sido um denominador forte lá fora, na sociedade. Isso tem impactado as pessoas que me conhecem, as pessoas que precisam ouvir do Evangelho. O que isso tem feito, surtido na minha vida como cristão, como salvo, tem sido ativo, tem sido didático aos outros, aqueles que nos ouvem, ou será que tem sido distante, omisso e relapso? Se nós observarmos esses princípios e aplicarmos esses princípios às nossas vidas, não tenho dúvida, você terá uma vida edificada e terá todas as condições de auxiliar, contribuir na edificação do seu irmão. O meu desejo é que consigamos fazer isso de fato e na prática, edificando uns aos outros. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra em um assunto tão importante, a edificação do corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, na compreensão desses princípios e na aplicação deles. Nós suplicamos ao Senhor, em primeiro lugar, que o Senhor auxilie a Tua igreja a identificar os seus dons, a observar aquilo que precisa ser mudado na sua vida, na construção da sua vida espiritual, e que isso nos leve, nos motive a auxiliar e contribuir no crescimento da vida dos outros irmãos, e que sejamos capazes de auxiliar aqueles que ainda não são teus filhos, demonstrando que existe diferença no amor de Deus, no Evangelho da salvação. Nos auxilia, nos ajuda nesse processo, no nome santo de Jesus. Amém.